Bom, vamos fazer umas observações. Aquela nota que ele mesmo disse que ele não ia acrescentar esse tipo de coisa, né? Deixamos em sua singularidade a tradução que adotamos nesse artigo para o Ideal Ich de Freud, sem lhe dar maiores motivos, acrescentando que não a mantivemos desde então. Se é o eu ideal ou se é o ideal do eu, eu não sei o que ele estava pensando aqui nessa ocasião, porque ele aí não manteve. Mas se é o ideal do eu, o eu está aqui. Ele faz essa manivela aqui, ele vem do isso para cá, aí até o superior. Entre o eu e o superior existe o ideal do eu. Entre o esse e o eu, o isso e o eu, você tem o eu ideal. O ideal do eu é aquele que determina que o eu tem que fazer tal e tal coisa. O eu ideal, a gente brinca que é o sonho de consumo do eu. Mas isso aí é para outro artigo do Lacan. Então, eu não vou mexer nisso agora, até porque esse aqui é muito inicial. Tá? Então, mas só para saber disso. Outra questão que eu preciso acertar aqui é com a questão da predestinação. A predestinação aparece no parágrafo. Eu chamo às vezes de capítulo, porque esses parágrafos são verdadeiros capítulos dentro do texto. É como se cada texto fosse um livro. Bom, no parágrafo 6, ele fala a palavra predestinação. Por isso que eu falei que o parágrafo 7 tinha relação com a predestinação. O 8 vai ter também. A predestinação está relacionada com o posicionamento da pessoa. A predestinação significa que ele está posicionado. Tá? Então, foi usado porque, dizendo a vocês que o capítulo 7 tinha a ver com a predestinação. Qual a predestinação? Essa que ele fala assim, que a análise se atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso na teoria do antigo termo imago. E vocês lembram que eu vou buscar o termo imago lá na ontologia, na verdade, na etologia. Então, é de onde vem o termo imago. Então, e ele fez questão de deixar claro que aquilo ali estava. Bom, agora vamos entrar de novo no capítulo, no parágrafo 8. Essa forma, qual forma? A forma primordial, quando ele diz nesse estágio de infância, parecer-nos-á, pois, manifestar numa situação exemplar a matriz simbólica em que o eu, je, se precipita numa forma primordial antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua no universal, quer dizer, no mundão aí, sua função de sujeito. Então, agora entrando no 8 outra vez, essa forma qual? A forma primordial, mas deveria ser designada por eu ideal, que é onde irei depois diz que abandonará, ou esse eu ideal. Se quiséssemos, ele bota eu ideal, mas bota o ju, é como ele não bota. Enfim, ele não bota o ideal do eu, mas depois ele diz que abandona isso.
se quiséssemos reintroduzi-la num registro conhecido, no sentido em que ela também será a... Ele botou, a tradução tá origem. A palavra é sur. Você tem... Não, eu desconfiei pelo seguinte, Lacan não é um camarada da ontologia, ele não é platônico. Sus é tensão, também é estirpe, também sus d'arbre, você tem a gênese das identificações secundárias. Já expliquei antes o que são isso, né? Cujas funções reconhecemos pela expressão funções de normatização libidinal, quer dizer, de reorganização, de regularização, de normatização libidinal. Mas o ponto importante é que essa forma situa a instância do eu. Esse eu aqui está em itálico, mas por que está em itálico eu não sei, mas ele não está entre colchetes, então seria a instância do moi, do ego, do eu grande, que tem eu, isso e super-eu. Então, mas o ponto importante é que essa forma, qual forma? Essa forma primordial situa a instância do eu desde antes de sua determinação social. Antes dele ser um eu, dentro do universo dele, já está posicionado numa linha de ficção para sempre irredutível para o indivíduo aqui é uma subjetividade, na verdade. A subjetividade, ela é de cada um. Não é o sujeito que é dividido. O sujeito dividido eu sou. Aqui já é uma subjetividade, um eu isolado, né? Não é bem isolado de que ele está isolado, que é só ele, é ele mesmo, ele em si, que é como Lacan botou. Ou melhor, que só se unirá assintoticamente ao devido sujeito é sempre o sujeito aí do inconsciente, mas enfim. Assintótica assíntota é uma linha que, numa curva plana, expressa uma distância em relação ao ponto P. Ela vai, você não sabe onde isso aí vai chegar. Ao devir do sujeito, qualquer que seja o sucesso das sínteses, quer dizer, da reunião dos vários elementos que formam um todo unificado desse sujeito. Das sínteses dialéticas, a gente já viu o que são essas dialéticas, né? Pelo procedimento através do qual o pensamento é confundido com o ser, se consegue desenvolver num ritmo ternário, pelas quais ele tenha que resolver na condição de eu, je, sua discordância de sua própria realidade. Ou seja, que estrutura esse camarada vai ter? Ele está posicionado para ter. Já a estrutura dele está dada. Então, quando vier a lei para ele, ele vai fazer Verneinung, ele vai fazer Verwerfung, ou ele vai fazer
pelo ano. O que ele vai fazer? Isso já está dado. Por isso, talvez esse eu esteja em asterisco, porque em itálico, porque às vezes não é um sujeito saudável em si, né? De qualquer maneira, ele tem as instâncias dele. Eu vou parar aqui, tá muito grande.